Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo, uma noite abençoada. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Quando nós olhamos a história de Joquebede, mãe de Moisés, nós vemos o quanto que aquela mãe, ela tentou, dentro das suas condições, preservar aquilo que tinha sido o seu milagre, preservar a vida do seu filho, né? Que era a sua grande alegria, o seu grande presente, que era o seu filho Moisés. Quando Moisés nasce, havia da parte do faraó, naquele período ali, houve da parte do faraó uma ordem que todo menino hebreu fosse lançado no rio Nilo. E assim as parteiras fizeram, né? As parteiras egípcias, elas pegavam os meninos hebreus e lançavam, né? E davam ali para que fossem lançados no rio Nilo. Algumas parteiras se recusaram a fazer isso, né? A palavra até relata esse episódio. Mas Joquebede, mãe de Moisés, ela esconde Moisés durante algum tempo. Durante algum momento ela consegue contornar essa situação para que o filho dela não fosse lançado no rio morto, escondendo a criança e ali cuidando dele. Só que a criança cresce, já passados uns 2 meses mais ou menos, e aí ela não tinha como esconder, né? Porque chegou naquela idade, naquela fase que a criança parece um bezerrinho, né? Chora demais, faz aquele barulho chorando para um lado, chora para o outro. É natural, né, o desenvolvimento da criança, e ela não conseguia mais esconder. E a palavra fala que ela pega a criança, leva até o rio Nilo e ela fica ali seguindo, né, acompanhando um cesto. Ela bota a criança dentro do cesto e ela acompanha aquele cesto betumado onde Moisés ele vai ali dentro. Então assim, foi uma atitude, talvez humanamente falando, né, humanamente, pela lógica, uma estratégia meio doida, né? Mas foi, eu creio, tem para mim que uma revelação do Senhor. E tem todo um contexto profético, espiritual ali dentro dessa atitude de Joquebede de colocar a criança dentro do cesto, betumar o cesto e ir atrás do cesto acompanhando. E aquele cesto ele vai até o jardim de banho da filha de Faraó, a princesa do Egito, e ela acaba pegando aquela criança em seus braços e criando aquela criança como se fosse o seu filho. Só que ela vai e escolhe uma ama de leite. E quem ela escolhe para ser ama de leite, ali a criada para cuidar como babada de Moisés, a mãe dele, Joquebede. Então a vida é tão engraçada e o Senhor ele criou tão bem esse contexto histórico ali para abençoar sua serva, para abençoar o seu servo Moisés, ainda bebê, que foi esse o episódio. Agora trazendo isso para a nossa vida. Quantas vezes o inimigo ele quer roubar a nossa bênção? Quantas vezes o inimigo ele quer tomar aquilo que o Senhor nos deu? E chega um momento que a gente, embora tente contornar, tente esconder, fazer da nossa forma ou preservar do nosso jeito, chega um momento que nós temos que dar um passo de fé. Chegou um momento em que a Joquebede ela não podia mais esconder a criança. A criança cresceu e não tinha como mais esconder. Enquanto a criança era pequena, ela conseguia contornar ali a situação e tudo mais, mas quando a criança cresce e chega a uma certa idade, alguns meses ali, ela não consegue, ela teve que dar aquele passo de fé, aquela atitude de fé de colocar a criança num cesto betumado, entregar. Ela entregou o Senhor, ela não entregou o rio, né? O rio Nilo é um rio que até hoje é um rio bem conhecido por conta dos animais que ele tem, né? Muitos crocodilos, muitos hipopótamos, né? Existe até uma divindade egípcia, né? Existia naquela época que tinha cabeça de crocodilo, corpo de leão e hipopótamo, porque eram os 3 animais que mais matavam os seres humanos naquele país, né? E a maior parte deles viviam ali no rio Nilo, somente o hipopótamo e o crocodilo. E quando Joquebede ela lança esse cesto betumado, cesto selado no rio Nilo, ela confia no Senhor, de que o Senhor ia cuidar daquela criança, de que o Senhor ia ser Deus provedor, que o Senhor ia criar circunstâncias de proteger e de sustentar aquela criança. Então, às vezes, nós não queremos entregar o nosso problema, a nossa causa, aquilo que nós tanto, né, cuidamos, nós não queremos entregar, quer seja uma situação, alguma coisa ou alguém. Nós não queremos cuidar, queremos esconder, mas chega um momento que não dá mais. Chega um momento que a gente não consegue mais contornar, que a gente se vê obrigado pelas circunstâncias, pelas situações a entregar. E é uma coisa que eu acho que Deus quer de nós lá desde o início. Deus ele exige essa entrega, como Abraão fez com Isaac.
né? Aquela entrega de colocar no altar. Só que a gente se recusa, nós nos recusamos por não crer, né? Quantas vezes eu me recusei a não entregar de fato nas mãos do Senhor porque eu queria que ficasse nas minhas mãos. Algo que naquele momento não era nem mais meu. Então eu estava com medo de perder algo que nem me pertencia mais. Então, lembra do pai daquele garoto jovem lá no Novo Testamento, um jovem endemoniado, possesso, que se lançava no fogo e na água, e aí ele vai e leva a criança até Jesus, leva o jovem até Jesus, e Jesus ele pergunta: há quanto tempo que acontece isso? E aí o pai responde: desde criança, desde a infância. Quando criança, ele não levou, né? Jesus teve ali os anos de ministério, mas ele não levou, né? A palavra não entra nesses pormenores, mas quando a criança, talvez ele conseguia controlar aquele jovem que ficava possesso, queria se lançar na água e no fogo, só que o problema cresceu. E quando o problema cresceu, já era não era mais uma criança, era um jovem, ele não tinha mais o que fazer, ele levou para Jesus. Quantas vezes nós agimos assim? Nós só entregamos, só levamos para Jesus quando o problema cresce, quando as circunstâncias elas chegam num nível onde nós não conseguimos mais fazer nada. Aí somos obrigados, pela força, né, das circunstâncias, a entregar. O Senhor quer de você uma entrega. Tem alguém nessa noite que o Senhor está falando, e o Senhor manda falar ao seu coração. Entrega no altar do Senhor. Coloca dentro do cesto betumado, o cesto selado. Aquilo representava uma proteção. Nenhum mal aconteceria a Moisés, e não aconteceu. E a mão da providência divina levou ele para o lugar que ele deveria estar. Conduziu ele para o lugar que ele deveria ser conduzido. Ainda que, para que ele chegasse naquele lugar, que era o palácio de banho, né? Ali o jardim de banho da princesa, ainda que ele tivesse que passar pelo rio Nilo. Todos os problemas que tinha ali, todos os temores, todas as possibilidades ruins que havia no rio Nilo. Eu não sei qual é o rio Nilo que você vai ter que atravessar, que a tua causa, o teu Moisés vai ter que atravessar. Mas se você entregar, colocar dentro desse cesto, que é o cesto da fé, o cesto da confiança, o cesto da revelação do Espírito, você colocar dentro o teu Moisés, ainda que passe pelo Nilo de problemas, de temores, de situações que podem, né, levar um certo risco à sua causa, e você pensar que é o fim. Não, o fim, na verdade, vai ser o propósito de Deus. O fim vai ser o querer de Deus, a mão da providência divina. O Senhor vai conduzir a tua causa e a tua situação até onde Ele quer. E o teu Moisés estará seguro no lugar que o Senhor quer. Agora você tem que entregar. Imagina se Joquebede tivesse segurado a criança. Uma hora ou outra seria descoberta pelos soldados ali do faraó, os egípcios. Uma hora ou outra havia um juízo determinado. Então o juízo ele aconteceria sobre Moisés se Joquebede continuasse com Moisés em suas mãos. Mas ela não fez isso. Ela entregou. Tem algo que está na tua mão, que você ama, que você não quer perder, mas está na mão errada, não tem que ficar na sua mão. Tem que entregar nas mãos do Senhor. Tem que colocar nesse cesto. E você sabe disso. Não estou te falando nenhuma novidade aqui nessa noite de sábado. Entrega para o Senhor. Coloca no cesto betumado. E o Senhor é quem vai cuidar de todas as coisas e vai conduzir ao centro do querer dele o teu Moisés. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz de Cristo.